Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao episódio 119 do Pode Fazer Ciência. Eu sou Felipe Rodrigues, jornalista da Central de Comunicação da Unital, e hoje nós queremos despertar a curiosidade dos nossos pesquisadores. Nosso assunto será a importância de fazer as perguntas certas na hora de elaborar uma pesquisa. O tema aumenta minha responsabilidade aqui diante dos nossos entrevistados. Bom, nós recebemos aqui o professor mestre Avelino Alves Barbosa Júnior. Ele é advogado e, além de professor no curso de Direito, é aluno do doutorado em Planejamento e Desenvolvimento Regional aqui da Unital. A ideia desse episódio surgiu em uma conversa que nós tivemos, certo, professor? E já que eu explico por quê. Muito obrigado por ter vindo, professor. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de terem, assim, numa situação tão tranquila, conversar e já a ideia é colocar no ar. Exatamente. E agora eu vou apresentar a nossa outra convidada, a professora doutora Adriana Leônidas de Oliveira. Ela é psicóloga e docente no programa de pós-graduação em Planejamento e Desenvolvimento Regional aqui da Unital e também é coordenadora do Escritório de Relações Internacionais aqui da Unital. Muito obrigado, professora. Eu que agradeço o convite, uma satisfação estar aqui hoje com o professor Avelino, você, Felipe, para conversarmos sobre esse tema tão instigante. Bom, antes da gente começar o nosso bate-papo, eu convido vocês a fazer a audiodescrição para os nossos ouvintes. E eu começo fazendo a minha. Eu sou homem, branco, tenho um pouquinho de cabelo escuro e estou vestindo uma camisa social jeans. Professor Avelino, por favor. Eu sou branco, advogado, então com paletó preto, uma camisa branca, uma gravata dourada. Eu estou praticamente sem cabelo devido à Covid, que retirou todo o meu cabelo, mas eu estou aqui, 1,80 m. Muito obrigado, professora Adriana. Eu sou mulher, branca, tenho cabelo castanho, liso, médio, uso óculos e hoje estou vestindo um vestido marrom e um blazer de couro marrom. Perfeito. Bom, agora eu vou contextualizar quem está acompanhando aqui o Pode Fazer Ciência. O professor Avelino, ele tem uma atividade que está começando agora, né, entre os colegas de doutorado, que é o Café com Avelino. A ideia é trocar ideias sobre as teses, até como uma forma de rever como está o andamento da pesquisa. Então, a partir daí começa, né? Por que é tão importante uma pergunta, fazer a pergunta certa na hora da tese de doutorado? Explica pra gente esse projeto, professor. Na verdade, na minha turma de doutorado, é turma 2, nós temos 11 alunos, eu e mais 10, e a gente começa a colocar na primeira aula para os professores qual é o nosso projeto de tese. E a professora Adriana também pediu, olha, apresente os seus projetos, porque no final do semestre, que foi agora, em 2025, primeiro semestre, nós começamos a colocar, olha, o projeto é esse. E aí um pergunta, por que você está falando sobre isso? Por que aquilo? Então despertou a curiosidade dos alunos saberem o que você está fazendo. E nos intervalos, no café, eu enxergava, como é que é o seu pessoal, como é que é o seu... E virou uma conversa, e colocaram uma música, e o Café com Avelino. Aí eu levei a ideia, olha, eu tenho um Café com Avelino, tenho um punhado de pesquisas aqui. Vamos aproveitar? E aí você acatou a ideia, estou aqui. Bom, e professora, a partir desse relato do professor Avelino, qual que é a importância de fazer a pesquisa, de fazer a pergunta certa na hora de iniciar uma pesquisa e também as respostas vão mudar para a mesma pergunta ao longo do desenvolvimento da pesquisa? Certo. Bem, eu sempre falo para os alunos, na disciplina de metodologia, que fazer o problema de pesquisa é o coração do trabalho científico, né? Então, você precisa definir com clareza o seu problema de pesquisa, porque você vai fazer a pesquisa para buscar essa resposta, né? Então, é o problema que vai definir o foco, que vai delimitar aí os caminhos do seu trabalho e vai orientar o processo de pesquisa. Então, quanto mais adequado o seu problema, mais próximo você estará de produzir um conhecimento científico relevante
e pertinente, né? E quando os alunos trazem as suas questões, eu percebo isso, que o problema ele tem que nascer de um interesse genuíno de um aluno, do aluno, né? Tem que ser algo que a gente ainda não encontra uma resposta no meio acadêmico e científico, e justamente isso vai nos impulsionar para todo o processo de investigação, né? E quando você pergunta, pode mudar? Sim, pode mudar, né? Até porque o processo de pesquisa, ele não é rígido, ele não é fechado, né? Sabe muito bem o professor Avelino. À medida que a gente estuda o nosso tema e se apropria do nosso tema, nós vamos também moldando o nosso problema de pesquisa. Professor, e como é que está essa conversa com os alunos? O que você tem notado? É algo que começou agora e em breve também a gente vai ver isso gravado, né? Por enquanto é uma conversa, mas em breve a gente vai ver isso gravado também, né? Como é que está essas conversas? Como os alunos têm recebido esse diálogo, né? Porque eu imagino que a partir do momento que você troca ideias, você também tem que estar aberto a, puxa vida, eu vou mudar, talvez eu tenha que mudar o problema da minha pesquisa, porque eu estou recebendo outras opiniões e às vezes algumas mais sensatas do que a minha forma de ver, né? Uma coisa muito interessante, quando eu lancei a ideia, nós fizemos um grupo de WhatsApp, e eu pedi, por favor, envie para mim um resuminho da sua tese. E todo mundo na hora já enviou. Aí eu lendo os projetos de tese, eu verifiquei que temos várias áreas. E a professora Eliana permitiu que, ao expor cada projeto de tese, que os outros pudessem, olha, eu posso opinar? Não seria você fazer isso? Então, a professora Adriana, ela deu uma abertura dentro da sala de aula, onde pôde comentar sobre. Então, essa naturalidade partiu da professora Adriana. E eu captei a ideia, vamos transformar isso fora da sala de aula, como é que está a sua? E o mais interessante, agora mesmo, entrei em contato com um colega, né, da sala e falou, Avelino, que hora que vai ser? Onde vai ser? O que você precisa? Eu preciso que você exponha. Então, nós temos cidades inteligentes, temos a parte do interior, lá em Bananal, então pesquisadores. Então, nós somos alunos pesquisadores. Então, o que nasceu de uma conversa Café com Avelino despertou a pesquisa. E cada um está falando, por que você não faz isso? Não seria melhor? Você já pensou por esse lado? Então, os colegas estão se ajudando. Tudo porque a professora Adriana permitiu essa abertura. A professora Mônica, nossa pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, ela, toda vez que a gente conversa, ela fala da importância da interdisciplinaridade. Porque a ciência é complexa demais para você enxergar só por um prisma. Foi isso que a senhora quis instigar, né, professora? Que dessa forma, como ele disse, vai ter advogado falando da pesquisa de, às vezes, um jornalista, enfim, vão ter vários olhares sobre o mesmo tema, né? Com certeza. O nosso programa, especificamente, de desenvolvimento regional, ele tem essa característica interdisciplinar e essa troca é muito rica, né? E o que o professor Avelino está pontuando aí de uma dinâmica que a gente fez em sala é porque, de fato, o olhar do outro muitas vezes pode revelar questões, até incoerências que sozinho a gente não percebe na nossa escrita acadêmica e científica, né? Então, essa troca eu acho muito interessante e, assim, eu gostaria de pontuar especialmente que os alunos, eles iniciam um processo, doutorandos, mestrandos, de elaboração dessa questão. Porque eu sempre falo, a questão também não cai do céu, né? A gente precisa ler muito, a gente precisa se apropriar do tema que a gente está se propondo a estudar. Né? Então, o levantamento bibliográfico, ele é fundamental, a leitura do que já foi produzido é fundamental para a gente entender o que já foi escrito do meu tema, como foram feitos estudos, o que há de lacunas, isso é primordial para a gente pensar na nossa questão de pesquisa. Né?
E eu sempre também pontuo para os alunos que deve haver uma coerência muito grande entre tema, problema, objetivo geral, objetivos específicos e o método, né? Então, quando a gente faz essas trocas em sala de aula, os alunos apresentam as suas ideias, muitas vezes os colegas ajudam também a identificar se essa coerência está forte ou precisa ser fortalecida. Uma pergunta para vocês dois agora. Uhum. Verbalizar faz bem, né? Quando verbaliza, eu acho que também tem a questão de que até a própria pessoa começa a falar, puxa vida, isso aqui não está soando legal, né? Esse é um incentivo também, né? A comunicação, a importância disso. Mas, Felipe, precisa de um ingrediente muito importante: a humildade do aluno em saber ouvir. Ele pode até não concordar, mas a educação. Então, o curso de doutorado, ele está brilhante porque os colegas têm essa humildade. Se não tiver humildade, ele não é capaz de prosseguir com ele, porque ele não é capaz de aceitar ou ouvir. Então, o grande ingrediente do aluno, eu vou dar um exemplo por mim, porque eu já sou mestre, já sou professor na Unital desde 1990, mas eu sou aluno. Quando a pessoa diz, eu estou aqui, quero aprender. Quando o aluno é simples, quando o aluno presta atenção, ele colabora com tudo. Então, falta humildade. Se em algum lugar não está fazendo pesquisa, é porque a pessoa fica quieto no canto dela, não aprende, não consegue divulgar a própria ciência. Uhum. Essa questão da verbalização, professora, por que é tão importante incentivar que falem sobre isso? Fazer pesquisa é um processo. E a gente vai ao longo aí a gente trabalha 3 meses, né, Avelino, o projeto de tese, a gente vai evoluindo com as ideias. Então, eu vou passando tarefas para os alunos vão realizando essas tarefas e vão compartilhando em sala de aula. Então, a primeira tarefa, eu tenho aí o meu tema em mente, vamos fazer levantamento? O que você achou? Quais as lacunas? Quais os pontos? Então, eles começam a verbalizar. Agora, vamos colocar no papel o nosso problema? Vamos compartilhar? Vamos receber esse feedback? Então, isso eu sempre falo, o primeiro passo é começar, né? A gente precisa, além de ler, refletir, colocar no papel e compartilhar. Compartilhar com os professores, eu incentivo muito isso dos alunos. Compartilhar com o próprio orientador, eu falo, olha, vocês têm que visitar constantemente o orientador e trocar ideias. E compartilhar com os alunos, com os colegas de sala. Essa troca é fundamental. Acho que é um enriquecimento enorme, né? E a turma aí do Avelino, em especial, tem essa dinâmica que é muito positiva. Felipe, uma coisa interessante que a professora Adriana está falando é com relação à interação com os demais professores. Semana passada tivemos uma aula com a professora Mônica, né, que é a pró-reitora, e ela falou sobre a parte da comunicação, a importância da comunicação. E quando ela citou o C4D, e ainda falei no final, professora, eu vou colocar esse item de comunicação no sumário do meu projeto de tese. Porque, como no meu caso, a tese trabalha com relação ao atendimento às vítimas de violência sexual, mas a busca, a minha pesquisa é por que o ser humano chega a praticar essas situações graves com as vítimas mulheres. E não achei, e de repente, na aula de um outro professor, nossa, mas eu vou trazer essa comunicação, porque como é que eu vou comunicar? Como é que a vítima vai ficar sabendo? Então, a importância da interação de alunos também com os professores, como o professor Edson Querido, onde ele também coloca o planejamento regional, como que vocês vão planejar, aonde vocês vão buscar as fontes. Então, há muita importância aqui no doutorado da Unital, é essa interação, os alunos e os professores. E isso que o senhor está explicando faz muito sentido pela questão de comunicação. Aí a gente já fala um pouquinho da comunicação de levar adiante, né, uma informação, porque a pesquisa ela precisa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Entra a questão da comunicação que é muito difícil hoje, né, verbalizar informação boa diante de tanta informação que gira no mundo. Não estou entrando em mérito de informação boa, informação ruim, mas é muita informação girando, né? Então, às vezes,
a gente precisa saber, e aí entra essa parte da comunicação que o senhor falou, de como fazer essa informação chegar no maior número de pessoas possíveis, né? Exatamente. E uma das formas que essa abertura do próprio curso doutorado é fazer com que a gente leve antes da gente colar o grau, antes da gente chegar até o final 4 anos, a metodologia do doutorado, que a cada 6 meses temos que apresentar um bloco. Não é, professor? É verdade, gente. Explica para nós, professor. Bem, na verdade, ao longo desse processo, eles vão, sim, apresentando seus trabalhos, né, em bancas de seminário, 4 bancas ao longo desses 4 anos, até chegar na qualificação e na defesa. Então, isso já é uma forma de você comunicar para uma banca de doutores, especialistas que vão contribuir com a construção do seu processo de pesquisa, mas também, bem lembrado, professor Avelino, ao longo desses anos, a gente também estimula o aluno a levar essa comunicação dos produtos que vão sendo já construídos da sua pesquisa para a comunidade, né? Como os alunos já devem, ao longo desses anos, escrever artigos científicos. Então, a escrita do artigo científico é uma forma importante de comunicação e de divulgação e já deve ser realizada ao longo do processo de doutorado. A participação em congressos para que recortes, partes do seu trabalho já possam também ser compartilhados com a comunidade acadêmica e científica, né? E a gente também estimula muito outras formas de comunicação. Então, levar uma palestra para uma escola, levar uma palestra para a comunidade dentro da sua temática. É claro que você vai ajustando a sua linguagem a cada público que você vai oferecer, mas essa questão do impacto social também, desse conhecimento que você está produzindo, você levar para a sociedade, retornar para a sociedade, é fundamental. Então, também é algo que nós estimulamos muito com os nossos alunos ao longo do processo de mestrado e doutorado. Professor, e com relação agora falando do café com Avelino, você já fez, como comentou, né? Já começou a fazer algumas perguntas, já colheu, mas a ideia não é que isso morra aí, né? São 4 anos, fazer novamente essas conversas, fazer novamente essas perguntas, e a partir daí é possível medir o que evoluiu, né? A partir das respostas você mede o quanto evoluiu a pesquisa de cada um, né? Tem um pouquinho disso também, né? Tem, num pensamento. E agora você já me está dando outra ideia. Opa, outra que ideia. bom. Porque se no primeiro momento eu queria juntar o grupo, eu tenho que pensar na turma anterior à minha, que é a primeira turma, que eu ainda não tive contato. Então eu quero chamar. E aí, a minha ideia qual é? Será que com essa conversa Café com Avelino não vai despertar no aluno uma situação? Não está na hora de você mudar? Você pensar nele, quem sabe ele muda o pensamento. Porque o que aconteceu comigo hoje? Hoje, exatamente, falando de Café com Avelino, vim preparado, né, para falar sobre também a Lei Maria da Penha, e aí eu descobri, no meu projeto de tese, que eu esqueci de pensar em uma outra coisa. Eu coloquei 20 alterações à Lei Maria da Penha. Não são 6. 20 são as leis que vieram que não mexeram na Lei Maria da Penha. Então, nossa, olha esse viés. Por conta de um compromisso com vocês, eu estudei e detectei. Nossa, mas eu não vi isso. E é isso que eu quero, que com essa ideia que você está me dando agora, é questionar os alunos. Mas atualmente, você pensou nisso? Porque o projeto de pesquisa, você vai encontrando revisão literária. Só que o tempo vai passando e coisas novas vão aparecendo. E como é que você faz aquilo que você já escreveu? Como é que você vai reajustar? Então eu acho que o Café com Avelino é um momento de cutucar, despertar, fazer com que a pessoa fale, se comunique e o cérebro dele pensa, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então esse é o formato que você mesmo está me dando ideia. Escutativa, né, professora? Escutativa. Isso é muito importante, né, professora? Muito, muito importante. A escutativa é fundamental. E isso que o professor Avelino falou é muito interessante, né? Porque a gente sabe que com as leituras, com o aprofundamento do tema, com a apropriação,
é muito comum você ajustar, sim, o seu problema de pesquisa. Isso é muito usual, né? Então, as mudanças, claro, sempre têm que ser justificadas, têm que ser avaliadas pelo próprio orientador, né? Mas muitas vezes elas são necessárias, né? Para um ajuste, para você de fato encontrar o questionamento relevante e que vai te direcionar ao longo da pesquisa. E o que eu acho que é sempre importante falar, e a gente vai acompanhando isso, né, com os alunos, é manter a coerência interna do seu trabalho, né? Então, se o seu problema de pesquisa muda em algum aspecto, porque você se apropriou de algo que você não havia pensado antes, você também tem que revisar os seus objetivos. Muitas vezes você também vai ter que revisar o seu método. Então, manter essa coerência é importante, é fundamental. E ao longo desses 4 anos da tese, professora, é normal mudar a linha que você está pesquisando? Porque você fez uma outra pergunta, né? Ou ouviu uma outra pergunta e falou, nossa, eu acho que essa é a linha correta. Isso é normal? Às vezes fica muito tarde para mudar? Como fazer essa balança aí para saber que horas eu posso mudar a rota da minha pesquisa, Sim. da minha tese? Sim, é normal muitas vezes o aluno mudar, é muito normal, inclusive, né? Ele chega com uma ideia e à medida que ele tem as aulas, à medida que ele entende mais até o nosso foco central, que é o desenvolvimento regional, que no nosso caso, e à medida que ele lê, e à medida que ele estuda, nossa, eu vou mudar, posso mudar? Então é claro que existe até você pode mudar até um certo tempo, você tem 4 anos, né? Sim. Você tem que terminar. Então, no nosso caso, nós temos os processos de avaliação de seminário. Então, é muito comum, por exemplo, no seminário 1, após os feedbacks, o aluno fazer uma mudança. Eu acho que ainda após 1 ano e meio, isso é possível. Mas depois você tem que determinar o seu foco, né? E as mudanças, elas vão ser mais relacionadas aos dados que você vai coletar, a ampliação de um aspecto teórico que você precisa para dar uma melhor sustentação aos dados empíricos que você está coletando, né? Então, assim, uma mudança grande, eu sugiro que seja mais no ano inicial, né? Vamos fechar. Fechou o primeiro ano, fechamos as disciplinas, fechamos o seminário 1, vamos fechar o nosso projeto, né? Para aí você ter esse direcionamento e essa clareza e seguir, né, com o trabalho. Professor, a gente falou do seu trabalho de conversar com os outros, mas e como é que você faz essa análise do seu trabalho? Quais são as perguntas que você faz para você mesmo, para ver se o trabalho está andando numa linha legal? E aproveitando também, o seu trabalho ele é muito relevante, porque ele diz respeito a um projeto de extensão aqui da Unital, que é o GAVES, o Grupo de Apoio às Vítimas de Violência Sexual, né? Então eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é esse trabalho, e depois a gente vai entrar também no que é o GAVES, que eu acho que é muito importante a gente aproveitar o espaço aqui hoje para a gente explicar a relevância desse trabalho para a comunidade, né? Não só para a Unital. A minha situação é pitoresca e isso eu olho em perguntas e todo dia eu me pergunto o que eu estou fazendo. Eu me pergunto, pego a minha tese todo dia de manhã e fico pensando. Vou colocar o seguinte, na aula da professora Adriana, quando eu expus o meu projeto na aula, e ela falou, Avelino, teu trabalho é a área de saúde? Por que você não vem da área de saúde? Porque eu sou biólogo, né? Sou formado, tenho pós-graduação em mestrado em ciências ambientais e também pós-graduação em mestrado em direito. Eu fico me perguntando, mas o meu orientador, professor Mauro, falei com ele, Avelino, mas você não é da área do direito? Sou. Você não é do direito? E eu procurei, antes de se inscrever aqui no doutorado, eu perguntei com ele, não, Avelino, eu posso te orientar sim, pode indicar meu nome. Então, primeira pergunta, eu estava em cima do muro, como estou até hoje. Porque se por um lado eu estou no GAVES, né, a parte estatística de saúde, por outro lado é a minha tese. A pergunta é, por que o agressor jovem começa a lesionar uma vítima, como vimos aí no elevador, a troco de quê? Como? E como fazer para coibir? Então eu tenho a Lei Maria da Penha, uma lei para coibir
Como é que você vai coibir? Aquela pessoa não é uma pessoa antiga, é uma pessoa nova. A menina nova. E por quê? Essa é a busca da minha tese, né? Então eu fico entre a psicologia quanto a parte do direito, mas ficando bem na área da saúde. Então, até hoje eu estou trilhando, então eu estou vendo, bom, dá tempo de mudar. Ela falou 1 ano, professor, então eu tenho 1 ano para mudar. Para avaliar então, bem. Para avaliar bem, né? Então, realmente, começa a dificuldade aí. O Avelino, na sua tese, está trabalhando com estatísticas, dados da área da saúde, no GAVES, Hospital, Delegacia de Polícia, mas o objetivo específico, da qual a própria professora falou, Avelino, seu objetivo específico que tem que verificar. E é por quê? Porque o objetivo específico meu, em tese, né, nós estamos ainda num projeto, é tentar buscar motivo. Por quê? Já que é uma tese de doutorado. Só que o porquê leva numa outra situação. Como evitar? Como coibir? Então, se nós temos um ciclo, né? Como coibir se já existe? Então, vamos trabalhar. Então, por isso que eu estou assim, o Avelino, tá? No projeto de tese, tá em cima do muro. Então, o que eu faço? Conheço os colegas, vem aqui, vamos tomar um café com o Avelino, que eu vou ver como é que vocês estão fazendo, para ver se eu consigo. É uma via de mão dupla, né, exatamente, eu vou ajudar vocês me ajudam, junto com os professores e o orientador, é a professora Adriana também. Ele não está em cima do muro, você está, Avelino, em processo de construção, obrigado, de elaboração. Fica tranquilo. Você pode conversar com os colegas, muitos estão com essa mesma sensação, porque assim, é o que eu falei, pesquisa é um processo, né? Então, a gente não vai escrever perfeito da primeira vez. A gente vai aprimorando. Então, esses questionamentos... Bem, o meu objeto, ele tem interface com a saúde, ele tem interface com o direito, ele tem interface com as ciências sociais. É isso, você vai construir o seu objeto de pesquisa, né? E aí, essa construção vai te permitir que, muito em breve, seu problema de pesquisa, o seu foco, esteja muito bem delimitado, muito bem específico, porque isso é importante, né? Eu lembro, professora Avelino, ele sempre trouxe essa questão muito relevante do GAVES, mas o que vamos estudar? Né? O que vamos estudar? Às vezes abre muitos braços e não consegue fechar depois. Perfeito. Né? Então, o problema de pesquisa, ele não pode ser muito amplo. Ele tem que delimitar, né? Ele tem que delimitar, além de ter relevância social, relevância científica, enfim, que é inquestionável aí em todos os projetos aí que a gente está orientando na turma de doutorado. Mas isso é um processo, né? É um processo. É um pequeno alívio, Felipe, é um pequeno alívio. Aos poucos vai desenvolvendo, né? E, professora, a gente aqui na Unital, a gente está desenvolvendo um trabalho com relação à inteligência artificial. A gente está falando de perguntas, e pergunta é algo relativamente humano, né? Mas a inteligência artificial está chegando. Eu acho que até os caminhos que a Unital está trilhando é pelo caminho assim, de que não adianta a gente fugir. A gente não fugiu da tecnologia ali atrás, não fugiu do computador, não fugiu do celular. Não dá para fugir da inteligência artificial. Como que ela entra nisso? Como que ela pode ajudar nas perguntas que eu vou fazer na hora de desenvolver, na hora de delimitar a minha pesquisa? Sim. Então, é exatamente isso. Eu acho que a inteligência artificial, ela surge como um suporte, uma ferramenta de apoio para nós, né? Ela não vai substituir o nosso trabalho, mas, né, todo esse nosso raciocínio, essa nossa reflexão, mas ela pode sim nos ajudar numa série de tarefas e que, né, vão nos levar aí a aprimorar a nossa escrita. Então, ajudar no acesso aos dados. Então, a gente tem muitas aí IAs para realizar levantamento bibliográfico, organização de informações, né? Até nessa questão de trazer sugestões é interessante. Né? Eu acho que a gente não deve fugir, eu acho que a inteligência artificial, as ferramentas que a gente dispõe para a pesquisa científica, a gente deve usar de forma ética. Né? E, agora, assim, eu também sinto que o questionar, né, encontrar a sua questão de pesquisa, eu entendo como uma tarefa assim muito humana, né? Porque a gente assim, escrever o nosso problema exige contextualizá-lo.
né? Exige que você tenha assim, crítica, reflexão com relação àquela questão, né? Então, o problema vai nascer dessa vivência, dessa crítica, dessa reflexão. Então, a inteligência artificial não vai conseguir criar um problema para você. Você vai ter que construí-lo, né? Então, use as ferramentas que ela dispõe para te ajudar nesse levantamento de informações, organização de informações, até para ajudar a melhorar a escrita, refinar a escrita. Mas o cerne do questionamento, né, você vai ter que encontrar a partir do seu estudo, da sua reflexão, da sua inteligência, né, a inteligência humana. Felipe, vou completar o que a professora falou, que ela não sabe o que eu falar, porque eu sou aluno da professora Adriana. Ela não sabe. Ela deu um trabalho para nós, fazer uma pesquisa bibliográfica, uma revisão. E ela pediu para a bibliotecária aqui da Unital dar um curso para nós. Olha, você pesquisa aqui, como é que você vai encontrar. E eu fiz a pesquisa muito bem, cheguei lá e descobri em todo o meio onde existe esse serviço do Gaves, no Brasil inteiro. Fiz levantamento. Só duas teses foram publicadas sobre o assunto. E eu fiquei pensando aonde tem, e foi uma no Rio Grande do Sul e uma acho que foi em Fortaleza. Muito bem. Passado um tempo, inteligência artificial. Fiz uma pergunta para o chat. Aonde é que tem o Gaves? O que a inteligência artificial entendeu? O Gaves. Buscou G-A-V-E-S. Gaves. A Polícia Militar de Fortaleza tem o Gaves, aonde o comando da Polícia Militar é ela que dá apoio. Enquanto que a minha pesquisa é Gaves, G-A-V-V-I-S, e nós atendemos, nós não damos apoio. Então, quando a gente questiona verbalmente para a inteligência artificial, o que ela é útil? Vai me procurar, porque eu tive que fazer muito trabalho com pesquisa bibliográfica, mas se eu tivesse usado a inteligência artificial, possivelmente ela traria para mim mais dados na literatura. E aí eu iria conferir se a inteligência artificial inventou ou se realmente está. Então, eu acho que o fato da inteligência artificial vir para nós, a pesquisa, é maravilhoso. Não para copiar, mas como a professora deu o trabalho na sala de aula, fizemos a primeira lição. Bibliotecária, como é que funciona? Então, ela deu o curso. Agora, imagine se nós escrevemos ou darmos o comando ou criarmos vamos ensinar essa plataforma de inteligência artificial, eu gostaria que você localizasse isso. Já viria praticamente filtrado. Então, o trabalho braçal não teríamos para procurar, mas sim para conferir. É verdade? Aonde está? E com isso, sim, volto na plataforma, na CAPES, volto para ver. Agora eu quero o doutorado, agora eu quero se foi publicado ou não. Então eu acho que a inteligência artificial, para nós, veio para ajudar. Sim. Desde que a gente dê o comando e desde que a conclusão seja nossa, ser humano, e não para a máquina. Perfeito, exatamente isso. Ela tem ferramentas para nos ajudar. Eu acho que essa parte, especialmente de levantamento bibliográfico, é fantástico, né? Eu acho que ajuda muito mesmo e a gente deve utilizar esse recurso, com certeza, né? É um processo que a tecnologia ela tem que estar ao nosso favor. E eu ainda vou mais longe. O tempo que eu levo para fazer uma pesquisa no computador, colocando keywords, para começar a colocar a palavra-chave, eu fico ali quase que um dia fazendo pesquisa. Aí você joga o mesmo comando para a inteligência artificial. Em menos de 2, 3 minutos já tem toda a resposta. Agora, sim, agora eu vou gastar o dia inteiro para checar cada item. Mas ajuda muito para um pesquisador. São viés diferentes, né? Diferentes, exatamente. Professor, e até aproveitando o gancho, o senhor falou que foi uma das pesquisas feitas, foi para levantar se há outros Gaves pelo Brasil, né? Você falou que o de Fortaleza não é um Gaves, mas não é o mesmo. Existem outros Gaves pelo Brasil? E qual que é o trabalho que vocês estão realizando aqui na Unital? Realizando já há mais de 20 anos, né?
Existe sim, mas todos no Brasil que eu pesquisei são grupos de apoio. Em todas as áreas. Ministério Público, a magistratura, a prefeitura, todos trabalham com apoio. Vem aqui que eu dou apoio. Então é o órgão público que dá um apoio e indica. Nós não. Desde 2004 nós atendemos. Então a vítima chega até o Gaves. Posso falar já do Gaves? Pode, por favor. Deve. A vítima chega no Gaves. Então, o Gaves é um grupo de atendimento às vítimas de violência sexual. O Gaves é um projeto de extensão da Universidade de Taubaté, desde 2004. Quem que forma o Gaves? Eu, como advogado e professor do direito, um médico, Dr. Djalma, uma enfermeira, professora Cláudia, do curso de enfermagem, e 2 voluntárias, uma psicóloga, Mariana, e a serviço social, que é o assistente social, que é a Gisele. Nós, sim, fazemos o quê? Chega a vítima. De onde veio a vítima? Nós somos portas abertas. Você pode chegar lá no hospital, olha, onde é o Gaves, já ser atendido. Ou é encaminhado da delegacia de polícia. Ou do fórum, pelo juiz promotor, ou do conselho tutelar, ou da diretora de escola. Nós ainda estamos começando a divulgar, mas nós já estamos há 21 anos. Nós somos de 2004. O que acontece? Chega a vítima. Aí ela tem um prontuário médico, então abre-se um prontuário e a residente da residência da medicina, de ginecologia e obstetrícia, vai atender. Aí vem o internato, os alunos do internato da medicina são obrigados a passar por lá como rodízio. Então é entendido... A humanização da saúde, que a gente fala muito. Né? Isso, então ali ela tem a área médica. E dali ela sai imediatamente. Saiu, vai para outra sala. Aí sou eu, advogado. O que a senhora precisa? Não, mas eu fui agressivo, eu quero divorciar, eu não tenho dinheiro. Não, a Unital tem um escritório de assistência jurídica no curso de Direito que está vinculado à Pró-Reitoria de Extensão. E lá nós atendemos a pessoa carente. Para quê? Para que os nossos alunos aprendam a fazer petições. Então eu encaminho. Dia tal pode me procurar lá, que aí eu tenho aluno do direito para fazer o divórcio, separação, guarda, tudo isso no direito, mas está vinculado ao Gaves. Depois sai da minha pessoa e vai para a psicóloga. E ela vai ver, houve um estupro. Como é que nós vamos tratar? É o primeiro contato. E nós atendemos 6 sessões gratuitas, que é o estresse pós-traumático. Então a Mariana, psicóloga, olha, terminou. A senhora tem psicólogo particular? Não, não tem. Então eu te encaminho para a clínica de psicologia da Unital, que é o outro braço de extensão. E sai dali e vai para o serviço social. A senhora tem como sobreviver? Precisa de uma cesta básica? A senhora mora onde? E quando ela não volta tem busca ativa. Então nós temos uma equipe que nós atendemos. E aí é que começa a situação chamada parceria, que a gente trabalha com as ODS, a ODS 17, que é a parceria. Então, quando chega uma pessoa, só fez boletim de ocorrência? Não, eu não fiz. A senhora não gostaria de fazer? Sim, eu gostaria. Imediatamente eu pego o telefone e já ligo. Doutora Elisângela, a senhora é delegada da Delegacia da Mulher, estou com um caso urgente, a senhora poderia ver? Avelino, vou agendar para tal hora. Já fazemos o agendamento para ela ir e a escrivã já receber. É a parceria. Aí chega na delegacia, tem que fazer a perícia no IML. Então a delegada requisita, entrega para ela agora, só vai lá no IML, que o Gaves não é IML. Sim. Então, nós começamos a verificar. Aí, semana passada, eu conversei com a juíza da 2ª Vara da Família e falei para ela do Gaves, que ela não conhecia. Disse, nossa, Avelino, eu tenho uma oficina de parentalidade. Quando eu vejo dificuldade de alienação parental, eu marco uma audiência, na realidade não é uma audiência, é apenas um serviço do judiciário para facilitar o julgamento. E falo, pai, toma cuidado. Então, os órgãos públicos já estão se falando. Então, o Gaves, ele é um instrumento hoje municipal regional. Por que regional? Porque nós atendemos pessoas de todo o Vale do Paraíba, litoral norte e região serrana. Então, há 21, nós atendemos mais de 1.000 vítimas, crianças, jovens. Então, esse é o papel do Gaves. Atender. E isso, atendimento, na literatura que eu fiz a busca no Brasil inteiro, ninguém faz.
dão apoio, atender não. E aí entra a importância da ciência, né? Porque está há 21 anos, e imagino que a partir de uma tese de doutorado, além de dar voz para o Gaves, para outras instituições verem que há uma pesquisa, que há um trabalho, professora, também há a questão de que o Gaves pode se aprimorar com isso, né? Sim. Imagino que as respostas, as perguntas do professor Avelino vão melhorar o trabalho do Gaves, né? Com certeza, eu acho que o trabalho de extensão, como é o trabalho do Gaves, trabalho maravilhoso, ele deve sim vir sempre acompanhado de pesquisa, né? Porque a pesquisa, ela vai fortalecer a atividade. Então, a gente vê aí esse trabalho em rede, né? Fantástico que está sendo realizado, né? E por meio da pesquisa que o professor Avelino vai realizar, com certeza, ele vai identificar muitos aspectos fortes do trabalho e aspectos que podem ainda ser aprimorados e como ser aprimorados, né? Então, é um ganho para o próprio serviço, é um ganho para a sociedade, é um ganho para a nossa região, enfim, né? Então, a pesquisa é fundamental, né, nesse tipo de ação. Então, eu fico extremamente feliz do professor Avelino trazer essa temática para o doutorado. Fundamental, né? A questão da violência contra a mulher é uma questão de saúde pública complexa, interdisciplinar, intersetorial, e ela tem que ser olhada de forma científica, né? Então, eu aqui de público dou os parabéns, né, para o professor Avelino por abraçar, ele já abraça, né, esse trabalho há muitos anos e agora nessa perspectiva científica, né, vai mostrar aí para a sociedade cientificamente todo esse trabalho material produzido, né? E Parabéns. é por isso que a professora puxa minha orelha. Que dê a pergunta, hoje essa pergunta, e hoje, né, ainda vou marcar uma reunião com a professora sobre a minha tese. Hoje eu estou vivenciando no Gaves um grande problema. A vítima é maior de 18 anos. A vítima já é casada. A vítima vai no Gaves e é atendida, mas ela não quer na delegacia fazer boletim de ocorrência. Então eu tenho uma evasão, porque eu encontro uma pessoa, ela é tratada psicologicamente, medicamente, tudo, mas ela não quer. Por outro lado, a delegada de polícia recebe a vítima, menor de idade, menor de 18 anos. A delegada encaminha, vai para o Gaves, ela não aparece. Então eu tenho uma estatística da Polícia Civil que não bate com a estatística do Gaves. E se você, eu na minha pesquisa eu fico checando o nome das pessoas, a quantidade de pessoas que foram à delegacia e não vieram é como se uma evasão escolar. E aí, o que eu estou problematizando? Não precisa ter uma busca ativa? O conselho tutelar, porque é menor, o serviço social, eu tenho que ter um órgão que me faça busca ativa. Então, o que nós estamos fazendo do Gaves? Nós já estamos fazendo há muito tempo trabalhar com CREAS. CREAS. Então, quando vem a vítima, e a gente vê que é baixa renda, a gente observa que há dificuldade no bairro, a gente encaminha. Agora a senhora vai no CREAS. Não vai. Aí o CREAS tem que entrar em contato com o CRAS para poder... busca ativa, porque nós estamos ali, tudo de graça, porque o SUS, né, está cobrindo, né, de graça entre aspas, e o caso. Então eu gostaria de devolver, só para eu poder aproveitar, né? Professora, qual a importância do CREAS e do CRAS? É fundamental, né? É um trabalho aí que tem que ser muito fortalecido em rede, né? Eu acho que esse é um aspecto importante de ser pensado, como fortalecer essa rede, né? Exatamente. Que é fundamental. Não seria a problematização também do trabalho? Também, tá? também. Mas tudo Talvez isso... O café. É o café que a professora... Talvez essa não seja a sua questão central, mas é uma das questões também que você vai buscar, né? Dos objetivos que você pode... Também foi você, né? Felipe, que está despertando em mim uma pesquisa aonde eu lembro, nossa, eu estou... Como aprimorar essa rede. Eu estou vendo o que está acontecendo. Uhum. Como fazer isso em pesquisa? Como trazer esse problema social dentro de um doutorado? Então, é porque isso. precisa de um fato e não só uma coisa que a gente já constatou. Precisa, às vezes a gente constata de forma superficial, né? Como fazer isso
transformando isso em ciência, em fatos, né? Por isso que a gente corre atrás da professora. E você está me despertando. Gente, a gente está chegando aqui no final da nossa conversa. Eu queria agradecer demais, professor Avelino, professora Adriana. Vocês têm mais alguma consideração a fazer desse nosso papo? Achei uma delícia. O tempo voou aqui, já são quase 40 minutos, mais de 40 minutos de conversa. Muito obrigado, viu, professor? Caso queira acrescentar algo, fica à vontade. Não, eu queria agradecer, né, a tua boa vontade, a propaganda do Café com Avelino, né, que logo vai ser um podcast no site da Unital. A primeira gravação é hoje, junto com os meus amigos, já tem aluno, todo mundo querendo ouvir. Então eu queria agradecer muito sua boa vontade e acolher a minha ideia. Imagina, professor, a gente está aqui aberto para isso mesmo. Professora Adriana, muito obrigado por ter vindo aqui com a gente, participado desse bate-papo, que foi muito gostoso. Eu que agradeço o convite. Eu acho que é sempre importante a gente falar do fazer ciência, né? E esse fazer ciência tem que estar presente na graduação, na pós-mestrado, doutorado. E nós aqui na Unital, né, nós temos uma equipe preparada de pesquisadores para desenvolver, né, questões relevantes, como a que o professor Avelino está trazendo, que possam, de fato, contribuir para o nosso desenvolvimento local, desenvolvimento regional. Então, obrigada pela oportunidade de compartilhar as ideias e estamos aí à disposição para próximas conversas. Voltaremos aqui para mais uma conversa, com certeza. E nós vamos ficando por aqui com mais esta edição do Pode Fazer Ciência, que é um podcast da Unital. Os nossos episódios vão ao ar quinzenalmente às quartas-feiras no YouTube da Mais Unital. Você também nos acompanha às quintas-feiras no programa Convergência da FM Unital e na plataforma de podcasts Spotify. Eu me despeço por aqui. Até o próximo Pode Fazer Ciência.